Cheguei aqui no cinema para ver o quê? Backrooms. Olha só. Pôster da hora, hein? Eu tô ansioso pra falar com vocês a respeito. Então bora lá, né? Bora que o homem não é... O filme mais aguardado do público jovem amante de uma boa creepypasta finalmente está entre nós e gerando opiniões bastante divisivas. E eu acho que eu sei porquê. É porque o diretor desse filme milionário tem idade suficiente para namorar o DiCaprio. Não é isso não? Produzido pela A24 e dirigido por um diretor estreante de apenas 20 anos, Backrooms tem absolutamente todos os elementos para chamar a atenção de curiosos e pessoas que estão cansadas de ir ao cinema para ver continuações de obras antigas, deturpações de obras consagradas ou mais filmes de uma franquia interminável. Olá, eu sou Gabriel Jonas e você tá no canal Jonas Fantasy. Esse é um quadro novo que decidimos trazer pro canal, comentando sobre filmes recém-lançados e que gostaríamos de dar nossos 5 centavos de opinião, se vocês não se importam. Só adiantando que aqui vamos trazer alguns spoilers da obra, então se você se importa com esse tipo de coisa, veja o vídeo depois de ter assistido o filme ou então pare de se importar. Para facilitar a review, a minha vida e também a vida de todos vocês, eu vou separar esse vídeo em partes para analisar os elementos do filme de forma independente. Preparados? Então bora tocar essa porra. O filme conta a história de Clark, um homem entre 30 e 40 anos, arquiteto frustrado, solitário e com problemas de relacionamento, que trabalha em uma loja de vendas de móveis num lugar meio isolado. Ele enfrenta problemas de energia no estabelecimento que o levam a descobrir uma passagem para as backrooms no porão. E é aí que Clark vai desenvolver um profundo interesse em desvendar esse lugar, mesmo sabendo que ele não está sozinho. Backrooms é um daqueles filmes com uma pegada bastante experimental, abordagem difícil de ver em Hollywood, mas que virou marca registrada da A24. E que bom, né? Porque toda a mística e o charme dos Backrooms que fizeram eles ficarem tão famosos dependem dessa abordagem que, sejamos francos, nenhum filme no estilo Hollywood é capaz de transmitir. Ele dá bastante espaço para contemplação, isto é, cenas sem diálogo e focadas na exploração para o público sentir a atmosfera do ambiente, estranhar o lugar e cultivar o sentimento de tensão. E isso é maravilhoso, mas eu tô me adiantando e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Não quer dizer que o filme não possua uma história para acompanhar, muito pelo contrário. Falamos aqui do protagonista Clark, mas a real é que a história também tem um segundo protagonista. A terapeuta dele, Mary. Ela já possui algum grau de importância no começo do filme, mas se torna efetivamente protagonista a partir da segunda metade. Eu costumo ser suspeito para falar sobre obras com esse tipo de abordagem, porque eu adoro essas trocas de perspectiva. Quando outro personagem assume o protagonismo mesmo que por um momento, quando o herói se torna o vilão da obra ou histórias cruzadas. Mas apesar de ter curtido, eu acho que isso afetou negativamente os personagens. Ambos os protagonistas possuem seus próprios dramas, que tentam ser complexos e profundos. Mas já que boa parte do filme é focada em contemplação e exploração, e as cenas de desenvolvimento de personagem são divididas entre esses dois, o drama deles acabou ficando superficial e subjetivo, sem espaço para se aprofundar. Acho que teria sido melhor se a história tivesse focado em dramas mais simples, entrelaçados, ou se ela tivesse ficado em apenas um protagonista. Meu voto seria na terapeuta, eu achei ela mais interessante. Mas eu não acho que isso tenha estragado o filme, tá bom? Só que essa tentativa de introduzir peso dramático e complexidade pros personagens não funcionou tão bem quanto eles pretendiam. Além deles dois, nós temos a Cat e o namorado dela. Dois coadjuvantes com zero personalidade, cuja principal contribuição foi resgatar aquele sentimento de personagem genérico de filme found footage dos anos 2000. Novamente, isso também não estraga o filme, mas diminui o potencial dele. Não gosto de pegar várias coisas em sequência para reclamar, então vamos falar um pouquinho de coisa boa. O filme não demora e nem economiza em mostrar aquilo que as pessoas realmente foram no cinema ver. Eu não sei se vocês se lembram, mas durante um bom tempo Hollywood tinha uma mania feia de produzir filmes tipo Godzilla, em que ele aparece 10 minutos e os outros 90 é só o Aaron Taylor Johnson tentando fugir no meio do apocalipse. Ou então Alien vs Predador, que fica mais tempo focado em humanos fugindo da treta do que na porradaria, que era o que a gente queria ver. E claro que a gente não pode esquecer de Smallville com um Superman que nunca usa o maldito uniforme, mesmo a gente tendo esperado 10 fucking temporadas pra ver isso. Entende a sacanagem? É como se a Bruxa de Blair tivesse cultivado na indústria cinematográfica a ideia de que
O filme não precisa mostrar ao público o que ele realmente quer ver pra dar certo. E aí decidiram fazer isso exaustivamente na esperança de ganhar um bom dinheiro economizando muito. Backrooms vai direto ao ponto e te mostra muito daquilo que você quer ver sem ser mesquinho. As salas sinistras e amarelas de luz fluorescente. E todo o tempo que você passa ali é bastante interessante e envolvente. Se são backrooms que você quer ver, são backrooms que você terá. Muito bom. Mas agora eu vou ter que falar de uma outra coisa não tão boa. O terror. O filme consegue criar um clima de tensão, principalmente no começo, e entrega alguns sustos interessantes. Eu acho que o meu favorito é o do começo, quando o cara que tá fugindo entra numa sala com a porta fechada, que acaba virando um beco sem saída. Aí ele tem que voltar pro corredor de onde ele veio, só que ele já tá ali um bom tempo, e o som do monstro se aproximando fica cada vez mais alto. Então ele não sabe se vale a pena tentar arriscar voltar pro corredor, quando a criatura pode aparecer a qualquer momento e matar ele. Mas ele também não pode ficar parado ali observando, porque senão a criatura aparece, encurrala ele e ele vai morrer de qualquer forma. Aí ele tenta e, claro, o monstro surge na hora H. Quando eu era criança, eu tinha uns pesadelos assim, bem recorrentes. Então, isso me assustou e foi um pouco nostálgico, de um jeito sinistro. Eu quero falar agora de um outro ponto que eu considero talvez o pecado mais gigantesco do filme, que eu chamo de o grande erro de It a Coisa. Quando o Stephen King escreveu It, ele recebeu bastante atenção por conta da excentricidade da proposta da criatura e de como as coisas sobre ela eram tão nebulosas. Porém, Stephen começou a trazer mais contexto a tudo relacionado à coisa, tornando ela mais objetiva do que subjetiva. E é aí que o medo morre. É como de um dito disse uma vez: terror é como um truque de mágica. Se você explica, perde a graça. Sabe por que temos tanto medo de serial killers, histórias de desaparecimento, creepypastas, lendas urbanas e outros? Porque toda a informação que temos sobre essas coisas não geram respostas definitivas, e sim mais dúvidas. Backrooms, assim como It, comete o pecado de explicar demais o que é nebuloso e inexplicável, passivo de teorias. Nós pedimos por respostas, mas a verdade é que não queremos as respostas, porque senão a mágica morre. De novo, isso não quer dizer que o filme não deva trazer respostas. Isso quer dizer que as respostas sempre devem deixar um espaço para interpretar, pensar, teorizar. Entende? Porque sem isso, não só você perde a veia do horror, como também estraga essa mística obscura e nebulosa que é o coração das backrooms. Ele também trabalha muito questões de isolamento e solidão, coisas que o diretor Kenny Parsons falou bastante em entrevistas e que sempre foi um dos pilares fundamentais que deram origem aos backrooms da internet. Esse tema foi trabalhado de forma apenas ok, porque ele depende muito de desenvolvimento de personagens e, como já vimos, não foi o ponto mais forte do filme. Antes que alguém venha falar que, nossa, o cara tava esperando um filme cheio de camadas e complexidade de backrooms, ou então que esse é um filme feito para fãs, devo lembrar que isso não é desculpa para você não criar um bom filme, e que um dos meus jogos favoritos é justamente The Last of Us 1. Só pra deixar claro. Que nada mais é do que uma história simples, muito bem executada. E falando nisso, tem uma galera aí reclamando que o filme não explorou muito as outras camadas das backrooms e que por isso ele não foi tão bom. Mas eu acho que a pior parte é você ainda não estar inscrito no canal e não ter ativado o sininho. Isso é muito importante pra gente. Deixa o like, compartilha e comenta aí o que você achou do filme. Eu acho tudo isso um exagero. Ele já tinha bastante coisa pra trabalhar e, diferente dos vídeos que o Kenny Parsons posta na internet, isso daqui é um filme que precisa se preocupar com continuidade, contexto e desenvolvimento de personagens. Além disso, o filme se propõe a dar bastante tempo para a experiência visual e aproveitar bem o ambiente das backrooms, gerando tensão, desconforto e aquele toque de nostalgia com paciência. Ele não é um filme do Van Diesel. Essa galera age como se só pudesse haver um único filme dos backrooms, ignorando todo o potencial que sabemos que esse tema tem. Podem ter certeza, e eu cravo de pé junto, que vamos ter mais filmes dos backrooms. Se não for pela A24, outro estúdio certamente trará isso à tona. Mas eu genuinamente torço para um anúncio de Backrooms 2. Aliás, nós da Jonas Fantasy que trabalhamos com animação também temos um projeto muito interessante que é baseado nessa mística das Backrooms. O projeto se chama Paranormacus e já tem teaser aqui no canal para vocês conferirem. Aqui acompanhamos a jornada de Ela, uma garota que tem a habilidade de viajar para um mundo paralelo dos sonhos ao dormir. Nesse mundo que pertence a um ser misterioso, ela investiga o desaparecimento de um grupo de crianças enquanto lida com diversos desafios horripilantes nesses espaços liminares. Essa série animada ainda está em fase de produção, estamos fazendo ela com calma justamente porque esse tipo de coisa é extremamente cara e difícil de produzir. Então, eu mais uma vez peço para
vocês deixarem um like, se inscreverem, ativarem o sininho, compartilharem o máximo que vocês puderem com pessoas que vão se interessar com esse conteúdo, porque assim vocês podem ajudar a gente a trazer não só esse projeto, como outros o mais rápido possível. Contamos com a ajuda de vocês. Agora, voltando pro filme, ele chega a trazer uma pequena cena onde vemos um pouco das pool rooms, ou seja, na parte das piscinas. Acredito que isso tenha sido introduzido justamente para incitar um burburinho na internet pedindo por uma sequência. Mas que pilantras. Enfim, nem mesmo o melhor roteiro do mundo sobrevive a uma má execução, e eu acho que, apesar dos problemas de roteiro, o filme Backrooms foi muito bem executado, é fiel ao material que tornou a temática famosa e eu facilmente assistiria ele de novo, sobretudo pela experiência visual, que aliás... A gente naturalmente associa a A24 a filmes com estética diferenciada, fugindo da fórmula flat dos filmes pós-anos 2010 que parecem carecer de personalidade em boa parte. Devo dizer que quando eu descobri que ele estava sendo distribuído pela A24, eu fiquei bastante animado com o potencial, diante do bom histórico do estúdio em escolher boas obras. E eu não me arrependi de todo esse hype. O filme alterna entre gravações found footage com uma câmera VHS dos anos 90 e cenas cinematográficas comuns. Ambos são muito bem feitos, mas eu dou destaque especial para as cenas cinematográficas, já que o found footage já é uma abordagem estética por si só e não abre muito espaço para tentar variedades. Essas cenas são lindíssimas, com planos abertos de encher os olhos, travelings belíssimos e diversos momentos que poderiam facilmente virar pano de fundo do meu computador. Já a trilha sonora é incrível e muito gostosa de se ouvir. O compositor focou bastante na proposta de nostalgia e invocar sentimentos de memórias que não possuímos, mas que estranhamente sentimos saudades. A coloração também é muito boa e a estética dos anos 90 colorido corrobora bastante, não só na autenticidade, como casa perfeitamente com o conceito de nostalgia e enriquece o mistério e as limitações tecnológicas da época. Particularmente, e eu tô falando só a minha opinião, eu prefiro um roteiro mediano com uma estética excelente do que um roteiro excelente com uma estética mediana. E esse é justamente o caso de Backrooms. Kane Parsons é o típico cara que passou a infância vendo obras que amava sendo destruídas por acionistas e diretores pretensiosos e pensava: eu consigo fazer algo melhor. E aí teve a oportunidade de mostrar isso lindamente. No saldo geral, Backrooms é um filme gostoso de se ver. Não é uma obra-prima e possui um roteiro mediano, mas foi bem executado e faz um show quando o assunto é estética, justamente o pilar mais importante da creepypasta. Vale bastante a pena assistir caso você não tenha ido. Não achei cansativo, arrastado ou chato em momento algum, diferente de muitos outros críticos que apontaram esses defeitos. Respeita bastante o material original e abre portas para outras obras do gênero futuro, que eu espero muito que aconteça. Então é isso, pessoal, muito obrigado pelo apoio e a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, esperamos trazer mais dele se vocês tiverem interesse. Então é isso, eu sou Gabriel Jonas e até mais!